Tudo é humanidade, e a humanidade é sempre a mesma. Variável, mas inaperfeiçoável, oscilante, mas improgressiva. Perante o curso inimplorável das coisas, a vida que tivemos sem saber como e perderemos sem saber quando, o jogo de mil xadrezes que é vida em comum e luta, o tédio de contemplar, sem utilidade, o que se não realiza nunca. Que pode fazer o sábio se não pedir o repouso, o não ter que pensar em viver, pois basta ter que viver, um pouco de lugar ao sol e ao ar, e ao menos o sonho de que há paz do lado de lá dos montes. Fernando Pessoa, no livro do Desassossego. No ar, Cicadeiro. Então, Dunkirk, como que você fala isso? Em português, Dunkerque, que é uma praia da França, um dos filmes mais esperados do ano, um tremendo sucesso do Christopher Nolan, um dos autores de Hollywood, quer dizer, um inglês que filma com bastante dinheiro americano por causa da Warner, que patrocina ele. Dizem que é o novo Kubrick e eu acho que se confirma em Dunkerque como um... Isso aí é bobagem, né? Falar que é um novo Kubrick. Eu acho que ele tem uma trajetória tão dele, tão especial. Eu acho que enfim, ele pega uma história tão forte, uma história tão significativa para esse momento de guerra que os ingleses, os franceses, os belgas e os alemães viviam, que, enfim, conta muito bem a história pelo jeito dele. Esse elemento histórico que ele pesquisou muito, talvez por isso que compara ele com o Kubrick, porque era um cara que pesquisava muito antes de fazer um filme e eram temas diversos. Mas também concordo com essa coisa de forçar e falar é o novo esse, o novo aquele. Porque parece que está o tempo todo comparando com o que já foi, ao invés de ir para diante naquilo que vem aí. E o filme? O filme, ele trata da história da saída, da retirada, a tal da retirada dos soldados ingleses, bastante organizada pelo governo inglês, né, pelos militares, quando se deram conta que o exército nazista era muito maior do que esperava. A gente está falando aí de 1940, numa época que a Segunda Guerra Mundial estava começando e que só os ingleses combatiam os alemães. O filme tem esses três elementos bastante marcados. Tem uma parte que é aérea, tem uma parte que é no mar e tem uma parte que é na muralha, que acontecem as três ações em paralelo, com muito poucos diálogos, aliás... Mog, né? Eles falam uma palavra que eu aprendi, que na verdade é um despenhadeiro no mar. Que né? Uma montanha que dá no mar. É uma muralha, Muralha é construída, lá é um acidente geográfico natural. Mas a ideia de uma ação que acontece numa muralha que está sendo bombardeada. Acho que tem muito poucos elementos de guerra. O filme foi falado como um filme de guerra, mas as batalhas são muito pequenas. O mais importante Não tem sangue, né? Não tem sangue, foi uma coisa que o Nolan ele fez questão de não mostrar gente estraçalhada, que é bastante comum nos filmes de guerra. O Mel Gibson fez isso ano passado, com todo o requinte, né, de gente despedaçada. Ele não faz isso, tem cenas de morte, muitos jovens morrendo, mas não tem essa aflição. Mas eu acho que tem dois elementos, sim, bastante marcantes. Primeiro, a ideia do medo, né? Eu acho que ele passa muito a construção do medo através da cinematografia, da trilha sonora do Hans Zimmer e daquele tic-tac enervante de relógio que começa na primeira cena do filme e só termina bem devagarzinho quando o filme acaba. E isso passa para o espectador. Eu fiquei grudado na poltrona o tempo inteiro, coisa que é rara para mim. O medo, eu gostaria de postular claramente que não é um sintoma. O medo é um sentimento, sendo até um sentimento de defesa. É o que promove o alerta em nós e faz com que, de alguma maneira, a gente saiba se defender ou consiga se defender em situações de perigo. A angústia é um sintoma. E lá os personagens são extremamente angustiados. Eles promovem em nós a coisa que eles estão sentindo. Então isso é muito legal. Agora, o primeiro menino, que é o que está fugindo, é um filme de heroísmo ou é um filme de covardia? Eu acho que pode ser as duas coisas, até pelo elemento histórico. Essa retirada de Dunkerque ainda não está muito clara para os historiadores se foi realmente uma estratégia ou se foi um acovardamento. Agora, eu acho que tem esses dois elementos que são tratados no filme. Eu apostaria nos covardes heróis. Eu acho que eu partiria de um princípio também da fobia, que quando você está frente a um estímulo extremamente aversivo, existe um fenômeno chamado fuga para diante.
Você vai lá e esmaga o que está à sua frente porque não aguenta tensão. Então é o cara que levanta primeiro e atira a granada. Todo mundo chama ele de herói, mas ele está se borrando de medo e naquele momento ele fala, não, peraí, eu tenho que acabar com isso. E de alguma forma a situação desse menino, que eu acho até que é a melhor das 3 histórias, esse garoto quer fugir de qualquer jeito de lá e ele pega uma padiola e carrega um corpo e, enfim, quando o outro manda ele voltar, ele em vez de voltar se esconde, entra no barco meio clandestino. É a luta pela sobrevivência. É um indivíduo que se destaca de um coletivo. Eu acho que talvez a gente pudesse marcar bem isso. O filme fala de indivíduos, num certo sentido, e de uma ação coletiva no final. O que faz o filme ficar tão emocionante no fim são as pessoas naqueles barquinhos, indo lá buscar, eles morrendo de frio e fome. Então tem chazinho, tem a senhorinha inglesa esquisitinha lá, dando um paninho para eles e tal. E todo mundo, de alguma maneira, sendo recebido. É como se a guerra inumanizasse. E naquele momento a humanidade pudesse ser resgatada. Então você está confirmando a minha ideia do filme, é de medo e sobrevivência. E acho que a sobrevivência é bem marcada nesses 3 indivíduos que você apontou. O menino que salva o francês inicialmente, porque ele se finge de inglês e o menino fica quietinho, que ele é um francês, ali na muralha. Depois com o soldado inglês que entra num quadro traumático, né, bem uma coisa de guerra, que o filme explora muito bem, que é o personagem do Cillian Murphy, e que é perdoado em silêncio absoluto pelo condutor do barco, um outro inglês que podia denunciá-lo, porque esse soldado traumatizado ele mata sem querer um menino. E o personagem do Tom Hardy, que parece que o Christopher Nolan adora colocar máscara nele, né? Colocou no Batman 3 uma máscara o tempo inteiro, e no do Kirk ele está o tempo inteiro de máscara, a gente tem que adivinhar, que ele é o piloto do avião, e que salva praticamente aquele resgate final e se entrega para os nazistas. Então tem esses 3 personagens condutores desse fio aí de meada. Na verdade, promovendo um tipo de sentimento na plateia que é torcer, a gente não sabe bem para o que está torcendo, mas para que eles sobrevivam e que, enfim, a coisa dê certo. Filmaço. Vamos assistir.